Compartilhar uma palavra hoje, e eu quero falar sobre multiplicação, amém? Multiplicando o que restou, diga comigo, multiplicando o que restou. Quero que você repita mais uma vez, porque se Deus falar com você hoje através dessa palavra, você não vai esquecer mais o tema dessa mensagem, amém? Diga assim, multiplicando o que restou. É o tema de hoje, está baseado, a palavra que eu vou estar lendo, está baseado lá, livro de Reis, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, e versículo 1 em diante. Eu quero, antes de ler a Bíblia, eu quero pontuar algumas coisas sobre esse tema, esse tema que Deus tem gerado no meu coração, e eu quero falar um pouquinho sobre multiplicação. Eu não sei o que Deus está precisando multiplicar na tua vida. Eu não sei o que Deus está precisando multiplicar, talvez, na vida da igreja, na vida das pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu sei o que Ele precisa multiplicar na minha vida. Eu preciso de multiplicação na minha vida. Então eu quero falar aqui na direção do Espírito sobre este tema, multiplicando o que restou. Se tem uma coisa, eu quero pontuar algumas coisas aqui, ó. Deus, irmãos, Ele sempre vai usar o que você já tem para fazer o milagre da multiplicação. A multiplicação começa a partir de algo que você já tem, amém? Aí você tem que entender, o que você precisa? É de uma multiplicação, ou você precisa de um milagre, que Deus faça aparecer o que você não tem. É um pouquinho mais difícil, mas para nós, para Deus não é. Então a multiplicação, quero que você entenda, a multiplicação começa a partir de alguma coisa que eu já tenho. Porque se você diz assim, pastor, eu não tenho nada, absolutamente nada, então não vai ter multiplicação, porque não tem como multiplicar. Jesus só multiplicou os pães, por quê? Porque tinha pão. Se não tivesse pão, ele ia ter que orar por uma pedra, para que a pedra se transformasse em pão, aí não era multiplicação, aí era um milagre, certo? E ele podia fazer isso? Claro que ele podia. Então, é isso as coisas que você precisa entender, a multiplicação só começa a partir de algo que eu já tenho. Mas agora eu quero que você entenda o meu raciocínio de hoje. Por que às vezes as coisas não se multiplicam na nossa mão? Por que será? Você já parou para pensar? Hoje eu quero levar você a refletir. Por que não multiplica o dinheiro? Por que não multiplica a minha fé? Por que não multiplica os bens materiais? Por que não multiplica? Parece que nada multiplica, parece que as coisas parou ali. Geralmente, de alguma certa forma, multiplica. É a gente que não percebe. É a gente que não nota, a gente que não dá olhar para isso, porque o nosso olhar está focado só nas coisas grandes, e não olhamos nas coisas pequenas. E aí lembra que eu falei antes ali, que Deus Ele sempre vai usar o que você já tem para fazer o milagre da multiplicação. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, como você está olhando para o que você já tem? Pergunta para o seu irmão aí, diga, como é que como você está olhando para aquilo que você já tem? Fala para a pessoa, fala para o teu esposo, para a tua esposa. Como que você está olhando? Qual que é o olhar que você está tendo? Você já tem alguma coisa? Você já tem uma casa? Ah, pastor, eu tenho uma casa lá, mas não é a casa do sonho. Mas como que tu está olhando para esta casa? Você já tem um carro? Ah, tenho, pastor, mas ele não é o carro do sonho, não é um carrinho velho lá. E como que você está olhando para esse carrinho velho? Como que você está olhando para as coisas que você já tem? Essa é a pergunta, como que você está olhando? Eu já tenho um começo, mas como que eu estou olhando para aquilo? Olhando, valorizando aquilo, zelando daquilo que Deus já colocou na minha mão, ou eu estou deixando aquilo ali, veio na minha mão, daqui a pouco vai embora, vem outro, e é um desvalor para aquilo que eu já tenho. Eu não posso ser uma pessoa que desvaloriza aquilo que chegou na minha mão. Cada coisa que chega na minha mão, eu preciso ser zeloso. O que a Bíblia diz? Que tipo de igreja Jesus vem buscar? Um povo seu, zeloso, diga zeloso, e de boas obras. E quando fala zeloso, irmão, é de tudo. Você quer que as coisas multipliquem na tua casa? Você quer que as coisas multipliquem na tua vida? Então tem que ser zeloso. O que significa a palavra zeloso? É cuidadoso, é aquela pessoa que cuida, que protege, que é caprichoso, que zela, e por aí vai. Na dúvida, pega o dicionário e observa ali o que significa ser zeloso. Vai poder entender um pouquinho mais.
Talvez seja esse o ponto que talvez você faça assim, para aí, hoje vai dar um start, assim, talvez seja por esse motivo que eu não estou multiplicando na minha vida. E hoje eu quero te ajudar, amém? Você quer essa ajuda? De graça, não vou cobrar nada, porque Jesus já pagou por mim o preço, amém? A forma como você olha para o que você tem, define se você vai prosperar ou vai fracassar. A forma como você está olhando para aquilo que você tem, define se você vai prosperar, se você vai ser próspero, ou se você vai ser uma pessoa fracassada, vai fracassar no caminho, vai fracassar nos teus objetivos, nos teus propósitos, nos teus sonhos, e por aí vai. Tudo está como você está olhando. Lembra que eu falei antes? Talvez uma mudança de olhar. Talvez o ponto de partida seja, até quero ler aqui para você, talvez o primeiro passo para que a multiplicação aconteça nas nossas vidas, seja uma mudança de olhar. Talvez o primeiro passo, pastor, como que eu faço para mim prosperar? Para mim ser uma pessoa próspera. Não estou falando aqui, irmãos, quando fala-se prosperidade, a primeira coisa pensa só em dinheiro. Já vem na nossa mente só riqueza, só bens materiais. Não, eu estou falando de prosperidade, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade, de multiplicação. Multiplicação, e multiplicação pode ser no dinheiro, pode ser no seu salário, pode ser na sua empresa, pode ser em qualquer área da tua vida. Então talvez o que precisa aqui? O primeiro passo para acontecer o milagre da multiplicação, talvez seja uma mudança de olhar. Como que você está olhando para o carro que você tem? Como que você está olhando para a sua despensa, para o feijão e o arroz que está lá? Como que está olhando para o freezer da sua geladeira, ou para o seu freezer? Como que você está olhando para o salário que você ganha? Como que você está olhando para a tua família? Como que você está olhando para a igreja que você congrega? Como que você está olhando para a tua fé? Como que você está olhando para o Deus que você serve? Enfim, eu não sei como que você está olhando. Mas talvez a primeira iniciativa, o primeiro passo que eu preciso dar para acontecer multiplicação, talvez eu precise mudar o meu olhar. E depois outras coisas em sequência, porque só mudar o olhar também não vai funcionar, gente. É uma sequência de coisas. Sabe o que as pessoas às vezes estão esperando, gente? Só milagre. Muita gente dentro das igrejas hoje, as igrejas estão muitas vezes lotando, superlotando às vezes, porque as pessoas estão indo em busca de milagre, somente de milagre, de passe de mágica. É um start, porque as pessoas não querem mais o processo. Mas o que eu quero te ensinar hoje, eu quero te explicar hoje, que existem processos, que a gente precisa passar pelos processos. Aquilo que a gente ganha sem fazer esforço, irmão, parece que a gente não valoriza tanto, não é verdade? Quem já ganhou alguma coisa assim, diz assim, de graça, não custou nada, não tem tanto valor, parece. Mas quando você dá o teu suor, dá o teu sangue, dá as tuas horas de trabalho, é investimento, é luta, é dedicação, aí você fica mais amoroso por aquilo que você conquistou, não é verdade? Você zela tem muito mais cuidado por aquilo. Você olha para aquilo com um olhar diferente. Então talvez o primeiro passo seja esse, para que Deus comece a fazer milagres de multiplicação na nossa vida, é nós mudar o olhar. Porque a Bíblia diz assim, que se o nosso olho for ruim, for mau, todo o nosso corpo será tenebroso. Se o nosso olho for trevas, todo o nosso corpo será treva. Mas se o nosso olho tiver luz nos nossos olhos, então todo o nosso corpo será iluminado. Nós seremos um corpo iluminado, amém? Seremos uma luz que brilha nas trevas onde nós estamos andando. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, pare de validar seus erros e comece a validar seus acertos. Como que você está olhando para você? Agora eu quero virar essa espada para você. Esse olhar, essa mudança de olhar. Como que você se vê? Porque como você se vê, presta atenção no que eu vou dizer aqui, como você se vê, é a forma que você se apresenta ao mundo, às outras pessoas. Se eu me vejo um fracassado, um derrotado, um impossibilitado de muita coisa, e eu me sinto, e eu me acho, e eu penso mal de mim,
É assim que eu vou olhar, me apresentar como um fracassado, como um derrotado, como um Zé Mané da vida. E é assim que as pessoas vão me ver. Porque daí eu quero que as pessoas me validem, quero que as pessoas me valorizem, quero que as pessoas me amem, mas eu não me amo. O que a Bíblia diz? Ame o teu próximo como você ama a Deus? Não. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, para mim amar alguém, eu preciso primeiro me amar. Então, a palavra que eu disse aqui, pare de validar os seus erros e comece a validar os seus acertos. Errar, meu irmão, você já errou. Quem já errou aqui um dia? Tem alguém que errou também comigo? Tem uns que fizeram assim, acho que eu não sei, estou na dúvida, acho que eu nunca errei, né? Eu errei muito, e estou errando, e vou errar muito ainda, e glória a Deus, porque eu vou errar. Gosta de errar? Quem gosta de errar? Ninguém. Mas é a vida. Aí você tem que pensar assim, vai errar, sou mais um que vou errar. Tem gente que ele erra, mas não se perdoa mais. Tem gente que está num processo, irmão, repetitivo na sua mente, no seu cérebro, assim, porque ele errou uma vez, porque um dia lá no colégio, quando ele estava lá na 2ª série, ele errou e a professora chamou a atenção dele, passou vergonha perto dos coleguinhas, porque ele cometeu um erro lá numa leitura que fez, ele nunca mais leu em público. Pasmem vocês, mas é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas estão vivendo assim. Traumas que viu lá na sua infância, lá na 2ª série, porque ele foi ler na frente, errou, e os coleguinhas riram dele, ele colocou na cabeça assim, não preste para essas coisas, e aí ele cresceu, foi desenvolvendo, cresceu, e fica assim, muitas vezes assim, perdendo oportunidades de crescer, porque ele ficou preso lá no seu passado. Mas Jesus, ele quer que você saia daquela situação, e comece a viver o novo que Deus tem para a sua vida. Você quer isso? Errar, meu irmão, tu vai errar. Não valide teus erros, não valorize muito teus erros, não. Valorize teus acertos. Para que Deus comece a multiplicar, um processo de multiplicação, você precisa dizer assim, não, eu estou errando, mas eu estou acertando. Amém? Quando você olha para essa garrafinha d'água aqui, se diz assim, essa garrafa está quase cheia ou está quase vazia? Está quase cheia ou quase vazia? Quem me ajuda aqui? Qual que é o teu olhar para essa garrafinha? Ajuda aí, gente. Quase vazia e quase cheia. Cada um tem uma resposta. Essa mudança de olhar que você precisa olhar. Quando eu tenho um foco de conquista, de vencer, uma visão, ser um visionário, eu olho para assim, essa garrafinha está quase cheia, porque eu olho para aquilo que eu tenho. Eu olho para a quantidade de água que eu tenho. Eu não olho para aquilo que falta. Eu olho para aquilo que eu já tenho. Eu posso olhar e dizer assim, está quase cheia, porque eu tenho ainda água para me tomar. E numa crise de água, quem sabe eu conseguiria manter ela o dia todo, né? Então, essa mudança de olhar, talvez assim, eu estou quase sem nada. Eu estou sem nada, eu não presto, eu não consigo fazer nada que preste. Pasmem vocês, mas tem pessoas que pensam isso de si mesmo. Diz assim, eu não valho nada, eu não presto para nada, eu me sinto uma pessoa inválida, tudo que eu coloco a mão para fazer não dá certo. Mas será que é tudo mesmo, no tudo mesmo, ou é alguma coisa só? Mas aí porque eu errei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu digo assim, pronto, eu sou um lixo, eu não presto mais, eu não faço nada certo. Não, meu irmão, foi só 5 vezes que você errou. E os acertos que você já teve? E a família que você formou? E o esposo que você cuida? E a esposa que você cuida? E os filhos que você tem? E por aí vai. Aí você olha para aquilo que você já tem. Não olhe para aquilo que falta em você. Olhe para aquilo que você já tem. E comece a validar aquilo que você tem. E Deus vai começar a fazer multiplicação na sua vida. Está me entendendo? Está comigo?
Talvez a palavra de hoje vai ser mais um aconselhamento, um direcionamento talvez, desse sentido, para a gente poder entender essas coisas. Porque o que eu vejo sempre às vezes é pessoas, irmãos, paradas na mesma estação. E eu estou falando isso aqui já faz muito tempo. Tem pessoas paradas na mesma estação. Vem inverno, está na mesma estação. O verão chega, está na mesma estação. Passa aquele verão, no outro verão, faz 10 verão que está na mesma estação. E Jesus quer tirar você dessa estação. Sacode a poeira. Para de você validar os teus erros. Para de você validar os teus fracassos. E começa a validar os teus acertos. E você vai ser mais feliz. Você vai ter um dia mais leve, você vai começar a se apresentar ao mundo, se apresentar no teu trabalho animado, você não vai mais andar triste da vida por aí, só porque você errou, só porque alguma coisa deu errado. Aí 1, 2, 3 coisas deu errado, você disse assim, nada dá certo para mim. Mas será que é nada mesmo? Será que é tudo que dá errado? Não é, irmão. Às vezes é 1, 2 coisas só. É que o nosso cérebro está acostumado já com aquilo, está focando só para olhar para aquilo que falta. Só para olhar para a quantidade de água que falta na garrafinha. E o meu cérebro, ele não está acostumado a olhar por aquilo que eu tenho. Às vezes eu tenho menos da metade, mas eu digo assim, não tenho quase nada de água. Olha o que essa mulher diz aqui, ó. Abre a Bíblia lá, se você não abriu ainda. Agora eu quero ler. Eu tinha mais coisas para pontuar aqui, mas eu quero acelerar um pouquinho para nós poder entender esta palavra aqui hoje. Segundo a Reis, a base do que eu quero trazer hoje para nós entender isso que eu estou falando aqui. Segundo a Reis 4:1 diz assim, ó: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo, para serem escravo. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Diga, não tem nada em casa. A mulher não tinha nada em casa? Aí tem uma vírgula, senão uma botija de azeite. Primeiro ela vem, por isso, o que eu falei? O nosso cérebro está programado a coisa ruim. Às vezes, meu irmão, é preciso fazer uma desprogramação. É você desprogramar esse cérebro que está viciado. Que está viciado num processo assim, ó, no dia a dia. Eu não consigo, eu não posso, não dá certo, nada dá certo. Eu não consigo prosperar. Por que os outros prosperam? Por que os outros conseguem? E o fulano desenvolveu e eu não consigo. E eu fico naquele vórtice aquela coisa, aquele looping de tristeza, de agonia, de aflição, de eu querer, mas não consigo, porque eu não posso, porque eu que não presto, é eu que não consigo, é porque vem da minha mão e eu não consigo fazer, não consigo dar conta. Para, respira fundo. Se você está nesse processo aí de loucura, para um pouquinho. Para um pouquinho, respira e fecha os olhos. Sim, tem um momento de você se conectar com Deus, se conectar com o sobrenatural de Deus. E você vê se é que você não tem nada mesmo. Se você não consegue fazer nada certo. É um negativismo, mas não é porque a pessoa em si, é um processo, a pessoa programou o seu cérebro para isso. O cérebro recebeu uma voz de comando, porque o nosso cérebro, irmãos, ele funciona através de comando. Quando você dá um comando para o teu cérebro, ele recebe esse comando, ele foi programado e começa então a funcionar dessa forma. E aí então está nessa programação, que foi dado um comando para ele. E daí também tem outra coisa, que o cérebro teu, o meu cérebro, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele trabalha com economia de energia. Então se eu programei ele, dei um comando para ele, ele se programou, ele vai funcionar daquele jeito. E para ele está tudo tranquilo, não precisa gastar energia, está tudo certo, ele vai funcionar daquele jeito. Toda vez que eu olhar para uma situação, para um desafio, dizer assim, não posso, não consigo. Eu continuo aqui onde eu estou, parado na mesma estação. Se ter que pagar esse preço, eu não vou. Eu paro aqui, eu fico funcionando assim.
Agora, se eu dar um comando diferente, por que eu falei que tem que dar uma programação diferente? Eu dou um comando positivo para ele, eu começo a dar comandos verdadeiros, comandos reais para esse cérebro, e começo a ter atitudes reais. Pastor, mas só pensamento positivo já funciona? Não. O pensamento positivo talvez não vai dar tudo certo para a gente. Não vai dar tudo certo, mas também o negativo só vai te afundar mais. O pensamento positivo faz você ter atitudes positivas, e as atitudes positivas é a mudança do ambiente, tanto espiritual quanto físico, que vai trazer transformação. Estão conseguindo entender isso? Então, irmão, talvez seja isso. E essa mulher estava programada, e primeiro ela diz assim, tua serva não tem nada em casa. Aí ela lembra, peraí, tem uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. Olha o que Eliseu diz para ela. Olha o que é uma mente profética. Olha o que é um homem de Deus, uma pessoa que está conectada com o céu. Ele vê a desgraça, mas ele não para na desgraça, ele vai além da desgraça. A visão daquela pessoa que está conectada com o céu, irmão, não para na botija de azeite, numa botija de azeite. A visão daquele que está conectado com Deus, que tem uma mente profética, ele já vê uma casa cheia de vaso, e aqueles vasos cheios de azeite. Amém? No versículo 3 diz assim, então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Pede vaso emprestado. Foi o que Eliseu disse para a mulher. Você tem um pouquinho de azeite em casa? Ele pergunta, o que você tem em casa? O que eu vou fazer para você? Veja que ela faz um relato. Meu marido, teu servo, morreu, e você sabe, você conhecia meu marido, que era homem de Deus, é um cara fiel, porém morreu e deixou uma dívida. E agora veio os credores para levar os meus filhos para ser escravo. Olha que Eliseu, irmão, estava diante de um grande desafio. Eliseu estava diante de uma situação que eu não gostaria de estar. Uma grande responsabilidade. Aí Eliseu pergunta, o que eu vou fazer por você, mulher? Me declara o que você tem em casa. Aí a mulher, olha Eliseu, não tenho nada em casa. Quando disse que não tem nada, Eliseu, quem sabe, pensou assim. Se fosse no lugar dele, ia pensar assim, puxa vida, então acabou. Então não tem o que fazer. Mas aí tem uma vírgula, né? E aí ela diz assim, senão uma botija de azeite. Aí ele diz assim, opa, então tem alguma coisa. Então você tem alguma coisa. Aí eu pergunto para você, o que é que você tem aí? Para Deus multiplicar. Você tem, como que tamanho que está a tua fé? Ah, pastor, minha fé está a metade da metade de um grãozinho de mostarda. Mas já tem alguma coisa, não tem? Sim ou não? Não tenho nada de fé, pastor. Não, tem sim. É que nem aquelas pessoas que são ateus, né? Não acredito em Deus, não tenho Deus, não acredito, Deus não existe. Mas se você vai num avião lá em cima, e o avião estiver caindo, meu irmão, o que vai ser da boca dele primeiro? Acredito eu que vai ser, meu Deus, me socorre. Que ninguém é ateu, porque a essência de Deus está dentro da gente, irmão, nem existe ateu. Existem pessoas que ainda não tiveram experiências verdadeiras com Deus. Um pouquinho de Deus está lá dentro, o carimbo de Deus está lá dentro. E foi o que essa mulher fez, ela não disse que não tinha nada, e Eliseu disse assim, então tem alguma coisa, então agora você vai. Olha a direção que Eliseu dá. Preste atenção aqui, irmão. Porque talvez o teu sucesso, o teu fracasso está aqui. Na direção que você recebe. Pastor, mas pedir vaso emprestado, pastor? Digamos que você viesse aqui e disse assim, pastor, estou falido, estou com problema, e me diz o que tem em casa. Ah, pastor, lá acabou tudo, lá só tem um vidrinho de óleo lá. Eu digo assim, então vai lá e pede vaso emprestado, pega aí uns tambor de aí, pede muito vaso emprestado. Foi o que Eliseu fez, uma coisa louca, que não tinha nada a ver. Irmão, Deus não age pela lógica humana. Os milagres de Deus, as ações de Deus não vai vir pela tua lógica, entenda isso, as ações de Deus são fora de lógica, aquilo que tem explicação não é milagre. Milagres de Deus não se explica, milagres não têm explicação. Eliseu dá uma direção para a mulher, ele diz assim, tu tem um pouquinho de azeite em casa? Tenho. Então faz o seguinte, vai para casa e pede vasos emprestados.
Pede para os teus vizinhos vasos emprestados, mas peça muito vaso, não poucos, diz ele ainda. E a mulher vai. Então, entra e fecha a porta. Olha a direção, continua, tá? É aqui que a gente fracassa às vezes. Porque nós recebemos uma direção e a gente vai e faz outra. Caiu a casa, meu irmão. Você vem aqui no domingo, Deus dá uma direção para você através de uma palavra. Aí, segunda-feira, Deus dá uma direção para você caminhar para o sul. Aí, segunda-feira, você começa a caminhar para o sul, mas encontra barreiras no caminho. Diz assim, não, para o norte está o caminho aberto, é por aqui que é mais fácil, eu vou para cá. Acho que eu entendi errado. E a gente não segue direção. E quando você não segue direção que é vinda de Deus, irmão, quando Deus dá direção para você, você segue as tuas próprias direções. Você não sabe esperar o tempo de Deus na tua vida, e você começa a tomar decisões próprias, atitude sua que gerou aqui dentro, e não confunda, irmão, é uma linha muito fina, eu falo isso, entre a voz do Espírito e a voz da nossa carne, da nossa própria consciência. Tem que ter um grande discernimento, porque é uma linha muito fina. Você pode pensar, dizer assim, não, o Espírito Santo falou comigo, e pode não ser. E às vezes assim, parece que é coisa da minha carne, e é o Espírito Santo que está falando. Então eles são muito parecidos, e a gente tem que ter um discernimento muito grande. Você está me entendendo? Então fica na direção que você recebeu. Tu recebeste uma palavra de direção, como a mulher recebeu aqui uma palavra de direção. Vai para casa, pede vaso emprestado. Aí vem o segundo ponto. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e coloca o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. E aí então, primeiro passo, pede vaso emprestado. Mas peça muito, não peça pouco. Segundo, vai para casa, coloca esses vasos para dentro, e fecha a porta, só você e teus filhos fiquem lá dentro. Irmão, preste atenção aqui, tem milagres que só vai acontecer quando você se reunir com a tua família. Quando houver um alinhamento do teu coração com o coração dos teus filhos, coração do teu genro, da tua nora, dos teus netos, do teu sobrinho, enfim, as pessoas que convivem com você dentro desta casa. Só vai haver o milagre da multiplicação quando houver esse ajuntamento. Tem coisas que Deus quer fazer no secreto, irmão. Aqui, esse milagre não era em público. Se Deus quisesse fazer um showzinho, ele diz assim, ó, coloca na praça da cidade lá, todos esses vasos, e reúne quantas pessoas quiser para assistir o milagre. Deus não é Deus de espetáculo, irmão. Amém? Tem coisas que Deus vai fazer em público na tua vida. Mas só que antes de Deus fazer em público, preste atenção no que eu vou dizer agora. Antes de Deus fazer os milagres em público, através de você e em você, Ele vai ter que fazer no secreto primeiro. Se não fizer primeiro um milagre no teu secreto, você conhecer Ele no secreto, só você e Ele, você cheirar o pé dEle, estar ali junto com Ele todo dia, ter uma experiência com Ele no teu secreto, esqueça, irmão, tira o cavalinho da chuva, porque não vai vir espetáculo em público. Deixa eu dar um exemplo aqui nisso que eu estou falando. Davi, preste atenção, quando Davi derrubou o gigante, foi no secreto ou foi em público? Me ajuda aí. Me ajuda aí, mais alto. Público. E olha o público que tinha. Duas nações, uma à direita e outra à esquerda. Nação de Israel e nação dos filisteus. E Deus, Ele apresenta Davi e dá aquele espetáculo, irmão. Dá aquele show de bola. Vem um gigante lá, o monstro lá, o herói, campeão de guerra, e Davi com uma funda, e de repente vem chegando Davi, ó, joga pedra, o cara cai, vai lá, corta a cabeça do cara com a espada dele mesmo. Uau, aqui celebrou, e aqui fugiu, diz assim, quem é esse menino? É um menino, é uma criança, é desprezível, mas Deus apresentou, deu um espetáculo em público. Só que antes de Davi matar o gigante em público, ele matou leão e urso no secreto. Quando Davi matou o leão e o urso, não tinha ninguém assistindo, não tinha plateia.
Está comigo? Não tinha plateia, contanto que ele contou, e ninguém acreditou que ele matou um leão e um urso, porque ele estava sozinho, não tinha prova, não tinha testemunha, só Deus que era sua testemunha, mas ele sabia quem ele era, ele tinha sua identidade na mão, ele sabia, e dizia assim, não, aqui tem café no bule para você, cara, eu vou te encarar e vou te matar hoje, vou jogar o teu corpo para virar carniça aí para as feras comerem, porque o Deus que eu sirvo, eu sei quem eu sirvo. Ninguém acreditava nele, nem o próprio Saul. Vai ter dias que ninguém vai acreditar no teu potencial, meu irmão, mas se você já tem uma experiência no secreto, Deus vai colocar a plateia um dia para assistir aquilo que Ele vai fazer por teu intermédio. Posso ouvir um aleluia aí, gente? Me ajuda aí, dá uma glória a Deus. Está entendendo isso? É assim que funciona. A mulher aqui nesse dia, o milagre que Deus queria fazer não era em público, era no secreto. Tem milagres que Deus só vai fazer na minha vida e na tua vida se você organizar a tua casa. Se você não organizar a sua casa, não colocar a casa em ordem, não colocar os vasos no seu devido lugar, não vai haver multiplicação. A mulher foi lá, organizou tudo, fechou a porta, Deus usou agora o poder da palavra de Eliseu, e a mulher vai lá e começa a colocar azeite em cada vaso. E vai colocando, e como ela vai colocando, aquele azeite vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e ela vai pedindo vaso, os meninos vão trazendo vaso, seus filhos vão trazendo vaso, e de repente ela diz assim, traz mais um vaso. Aí o menino diz assim, não tem mais vaso. Então parou o azeite, parou a multiplicação, porque Deus não ia continuar multiplicando para ter desperdício, para correr azeite por toda a casa e desperdiçar. Sabe por que às vezes Deus não está multiplicando mais na tua vida? Porque não tem mais espaço. Mas como assim, pastor? Estou cheio já. É que talvez aquilo que Ele deu, parou, porque você não investiu no reino. Você não investiu a sabedoria que Ele te deu. Pastor, mas eu só sei um pouquinho. Pois é, e o que tu está fazendo com o pouquinho que você sabe? Tu está falando, quando você está falando para outras pessoas, tu está multiplicando, meu irmão. Amém? Você está se aperfeiçoando, e você está usando os teus talentos. O que está fazendo, pastor? Eu estou parado, porque não tem oportunidade. Irmão, tem oportunidade sim. Tem uma cidade inteira, tem um bairro inteiro, tem seu vizinho, seu colega de trabalho, enfim, se não tem isso, coloca lá, faz uma live lá no Facebook, no Instagram, e começa a pregar, começa a falar de Jesus para as pessoas, comece a compartilhar a tua sabedoria que Deus já te deu. Aí começa a multiplicar, aí vem mais vaso, aí Deus manda mais e mais, e quando vê, e essa multiplicação não para nunca. Se é financeiro, às vezes Deus não multiplica mais, porque eu estou só pensando em mim, só pensando no meu bem-estar, e quando eu penso só em mim, Deus vai dar só o suficiente para cuidar de mim. Aí Ele sabe assim, não, Ele só quer cuidar dele, da sua casa, então precisa tanto, então eu vou dar tanto. Ele é fiel a mim, eu vou dar tanto, vou dar só o que ele precisa. Agora, quando a tua visão é por você, cuidar dos teus primeiro, e cuidar das pessoas que estão próximas a você, as pessoas que necessitam, as pessoas que Deus sinalizar para você ajudar, então, meu irmão, vai ser um rio de óleo que vai correr na sua vida, vai fluir e vai multiplicar cada vez mais. Então diz aqui o texto que a mulher pediu o vaso e parou, então o vaso não tinha mais o que fazer, parou a multiplicação. E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse a mulher, traga mais um vaso, e porém lhe disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Olha o outro ponto aqui que eu quero que você entenda. O que ela faz agora? Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Que coisa linda, né? Fiquei imaginando aqui, eu lendo essa palavra, a primeira vez que a mulher foi até Eliseu. Como que ela foi, será? Como que você imagina? Qual que é a cena que está na tua cabeça aí? Quando ela vai bater na porta da casa de Eliseu a primeira vez. Como que ela foi?
triste, abatida, desanimada. Sabe aquele passinho desanimado da vida, desacorçoado? Quem já andou desacorçoado sabe, né? Desanimado com tudo. Estou desanimado com tudo, desanimado com o trabalho, não prospero, não dá certo, ficou uma dívida, meu marido era um homem de Deus, mas deixou uma dívida, e agora o que fazer? Vou perder meus filhos. A cabeça dela estava, irmão, em parafuso. E eu acredito que o semblante, quando você está triste e aflito por dentro, muda o seu semblante, reflete aqui fora, reflete no seu comportamento. Se as coisas, preste atenção, se as coisas estão ruins aqui dentro, e está tudo confuso, tudo bagunçado, por mais que você tente disfarçar, por mais que você tente maquiar, aparece, vai refletir no seu dia a dia, no seu comportamento com as pessoas, no seu trabalho, vai refletir a sua dor que está aqui dentro. Para que então carregar essa dor, se é fácil de você se livrar dela? Amém? E a mulher foi com essa dor que estava aqui dentro, com essa confusão toda, aquele sentimento de tristeza que estava dentro dela. Aí busca uma direção, aí quando ela sai de lá, eu imagino que ela sai um pouquinho mais animada, né? Porque ela recebeu uma direção da boca de Eliseu, mas porém duvidosa. Será que isso vai funcionar? Mas ele mandou, vou pedir, vou fazer. Mas parece loucura, né? Os vizinhos sabem que eu não tenho nada para colocar dentro desses vasos, e eu estou pedindo vaso emprestado. O que eles vão pensar, será? Quero eu aqui conjecturar, irmão, que é aquilo que a gente faz. Mas Deus te dá uma palavra de direção, por isso que eu falei que Deus age na simplicidade. Deus é simples, irmãos. A gente fica esperando um espetáculo, que nem o caso de Naamã. Naamã quase que perdeu o milagre, porque ele esperava um espetáculo. Ele dizia assim: eu esperava que esse homem saísse, se apresentasse a mim, colocasse a mão sobre a ferida, orasse por mim, ungisse as feridas e me abençoasse. Mas nada disso ele fez. Ele me mandou tomar banho no Rio Jordão. Esse cara não presta, esse pastor não vale nada, mentiram para mim. Se eu tivesse, eu ficava lá na minha terra, que lá sim tem rios de águas limpas para tomar banho, e aqui não tem nada, esse rio de água suja. E saiu esconjurando Eliseu. Deus é simples. Aí os amigos dele, irmão, por isso que tem que ter amigo, irmão, que quando você quer sair do trilho, que traga para o trilho de volta. Quando você quer tomar rumo diferente na tua vida, tem que ter amigos, tem que ter cara que pega na tua orelha assim, diga assim: cabeça dura, não sai do caminho, não sai do propósito, para com isso, vou te dar uns petelecos na cabeça. Isso é amigo, irmão. Amigo que dá aqueles cascudos assim na gente, assim, ó, cara, toma vergonha na sua cara. Se posiciona, rapaz. Toma jeito. Para com isso. Para de fazer essas coisas escondido. Vai te levar à perdição. Vai perder tua família. Vai perder teus filhos. Vai perder teu emprego. É aqui o caminho, ó. Sabe o que a gente faz com essas pessoas? A gente fica bravo com elas. Porque acha que eles estão errados. A gente quer aquele que apoia a gente. E nem sempre aqueles que apoiam a gente são os nossos verdadeiros amigos. Está me entendendo? Diz um amém bonito. Quer que eu continue ou que eu pare? Diga um amém. Já estou encerrando, tá? Só para concluir. Sabe o que acontece aqui? Só concluindo de Naamã. Os caras disseram assim: cara, se ele te pedisse uma coisa tão grande, você não faria? Claro que eu faria. Se ele não dissesse, porque ele levou lá, acho que 300 quilos de prata, não sei quantos quilos de ouro, e mais o que, para dar para Eliseu de presente depois da cura. Mas ele levou tudo de volta para casa, porque ficou bravo. Se Eliseu pedisse todo o teu ouro, toda a tua prata, você não daria para ser curado? Claro que eu daria, mas ele pediu uma coisa tão simples: desce aí e mergulha. É muito humilhante para mim fazer isso. Não, mas a gente vira de costas, você nem vai ver, né? Então só nós aqui mesmo, depois não conta para ninguém. Amigo, parceiro dele, convenceram ele desce lá, mergulha uma vez, assim, não deu certo, está a lepra aqui. Mergulha 3, está aqui a lepra. Estou falando para você que esse cara é mentiroso, que esse pastor é mentiroso. Mergulha, mas é 7 na manta, mergulhou só 3.
Espera o tempo de Deus, faça, segue a direção que tu recebeste. Diga para o seu irmão aí, diga, segue a direção que tu recebeste. Senão não vai funcionar mesmo, irmão. Não vai funcionar aqui na comunidade, não vai funcionar lá, nem lá, e nem lá, e nem lá. Não vai funcionar nessa empresa que você está, não vai funcionar com essa família, nem com a outra, e nem com a outra, em lugar nenhum. Segue a direção que Deus está te dando, filho. Ah, mas é difícil. 5 vezes, 6 vezes, está aqui a lepra do mesmo jeito. Irmão, para Deus fazer o milagre na gente, quando estamos na direção dEle, o que você não conquistou em 30 anos, Ele faz acontecer num mês. Que mês o que, gente? Faz acontecer num dia. Que dia o que? Faz acontecer numa hora, num segundo, num minuto, porque para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que eu sirvo. Você acredita nele? Levante a mão, dá uma glória a Deus bonito aí, igreja. Aleluia! Eu sinto esse Deus aqui hoje falando no meu coração. Mudou todo o meu script aqui, irmão, que eu tinha feito aqui, e seguimos outro rumo aqui, mas deixa o Espírito Santo trabalhar no nosso meio, na nossa vida. Mas o que é mais lindo que eu acho aqui, gente, que quase todo mundo peca aqui. Eu peco, tu pecas e nós pecamos, amém? Quase todo mundo. No versículo 7 diz que depois que o milagre aconteceu, o que a mulher fez? Ela voltou para Eliseu para contar. Eu acredito que nessa segunda ida para ela, da casa dela até a casa de Eliseu, eu acredito, irmão, que essa mulher ia querer uma menina pelo caminho, saltando, dançando, glorificando. Eu não tenho dúvida, parece que eu vejo essa imagem, eu consigo imaginar essa mulher agora com o rosto brilhando, porque agora Deus entrou na sua casa, ela seguiu a instrução, ela seguiu a direção, e ela fez e funcionou. E eu acredito que ela vai lá e bate na porta. Eliseu já estava esperando, irmão. Ela bater de novo. Eliseu já sabia, quem sabe até perguntou, quem é? Tocou a campainha, disse assim, quem é? Só para disfarçar um pouquinho, né? Mas ele já sabia que ela ia voltar sorridente. E aí bateu a campainha, Eliseu vai lá, abre a porta, diz assim, o interfone lá, diz, quem está aí? Na época não tinha interfone, eu que estou dizendo que tinha, tá? Nem sei que casa que era que Eliseu estava, se era um barraco, se era uma mansão, não sei. Mas estou aqui conjecturando com você, para você poder entender a palavra. Quem está aí? Ah, sou eu, fulano de tal, que tive aqui algum tempo atrás. Quem? Abriu a porta assim, mas não estou te reconhecendo não. Ah, a mulher dos vasos, do azeite. Ah, agora lembrei, mas parece que não é você mais. Está tão sorridente, está com um brilho no rosto. Eu recebi aqui uma mulher triste, desanimada da vida. Agora é outra pessoa que está aqui. Assim, pois é, deu tudo certo, Eliseu. Mas por que deu certo? Porque eu segui as instruções. Está lá a casa cheia de azeite. E ter azeite na casa, gente, era sinal de riqueza, de prosperidade. Aí ela recebe outra direção. Eliseu diz assim, ó, então vai, venda o azeite, pague a dívida, não só negue a dívida, tem que pagar o que deve, tá, gente? Pagar tudo certinho, paga a dívida, zera lá zera tudo lá, e você e teus filhos vivam do resto, felizes para sempre. Para viver do resto, irmão, significa que esse resto era muito azeite. Era muita coisa. A mulher mudou, irmão. Eu quero conjecturar mais um pouquinho para você, para me encerrar. Chegou o dia que os credores iam voltar, data marcada. Já vieram com a carrocinha para levar os filhos dela para ser escravo, para prender na carrocinha, na jaulinha, para levar preso para a sua terra. Ei, como é que está aqui? Eu acredito assim que quando chegaram, iam chegando perto, já mudou. Porque talvez já tinha tido uma reforma na casa, uma pintura, e chegaram ali, aquela casa que estava triste, né? Porque quando a pessoa está em crise, irmão, e não está, Deus não está no cenário, que alguma coisa, ou até Deus está ali, mas não está funcionando como Deus. Mas como assim, pastor? Pois é. Porque Deus, às vezes ele está no ambiente, a presença dele está ali para proteger. Mas a pessoa não usa a fé, não exercita a fé, e Deus não pode funcionar como Deus.
Acredito que agora os caras chegaram ali, já era uma bombilha nova na casa, era sofá novo daqui, era geladeira nova de lá, era um carrão na frente talvez, alguma coisa estava diferente, porque a mulher já tinha prosperado, já tinha, o dinheirinho estava contadinho lá da dívida, e já tinha gastado, já tinha enchido a casa, estava próspera agora. Por que eu estou conjecturando isso? Porque é isso que Deus quer fazer na tua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a minha e a sua história. Aquilo que um dia era um cenário de luto, vai ser um cenário de vida. Aquilo que era um cenário de morte, vai ser um cenário de festa. Onde tinha ali o luto, onde tinha ali de repente o funeral, agora vai se tornar num ambiente de festa. É isso que Jesus faz quando Ele chega no ambiente. E quando a gente segue as instruções. Aquele casamento que era um pé de guerra, que vivia um abrigaçado daqui, era xingão de lá, era sua doida de lá, seu doido de cá, e briga de cá, e briga de lá, e maus tratos daqui, e não presta de lá, e não presta daqui, agora vai ser meu bem para cá, meu bem para lá, meu amorzinho de cá, meuzinho de lá, e por aí vai. Você acredita nisso? Em nome do Senhor Jesus, eu estou liberando esta palavra profética nas nossas vidas nessa noite, igreja. Glorifica a Deus aí, ajuda aí, dá um glória a Deus mais bonito aí, aleluia. Os caras chegaram lá com rompante para levar os filhos, ela disse assim, ei, pode tirar a mão dos meus filhos, não toca não. Mas são meus, não pega, tira a mão dos meus filhos. Está aqui a merreca que eu devia para vocês, ó. Está aqui, até coloquei um pouquinho a mais para ajudar, dar para vocês aí, para a despesa da gasolina de vocês. Uau, mas o que aconteceu com aquela mulher pobre, miserável que estava ali? Pois é, a mulher pobre, miserável mudou a sua história, porque ela teve conexão com o homem de Deus. E quando você se conecta com pessoas de Deus, não tem dar errado na tua vida, cara. Quando você se conecta com pessoas de Deus, e você segue as instruções que você recebe dessas pessoas de Deus, as coisas vão dar certo. O credor vai ter que voltar de mãos vazias, não vai levar teus filhos, não vai levar tua família, não vai levar tua casa, não vai roubar tua felicidade, não vai roubar a próxima geração, porque você está seguindo a direção de Deus. Aleluia, fica de pé na presença do Senhor, porque eu sinto a presença desse Deus nesse ambiente. Aleluia. Não tem como dar errado. Não estou dizendo que não vai dar ruim, tá, irmão? Estou dizendo que não vai dar errado. Mas que vai dar ruim, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque vai ter dia ruim. Vai ter dia triste, tem dia que você vai estar chorando. Tem dias que você nem vai estar podendo caminhar, vai ter que andar de joelho. E tem dias que não vai conseguir andar de joelho, vai ter que andar rastejando. Porque o problema é tão grande, a barreira é tão grande, porque o diabo, irmão, ele não tem raiva de mim e de você porque você é crente. Porque você está com a sua Bíblia. Ele não tem raiva de mim porque eu sou pastor. Ele tem raiva de mim porque eu existo. Ele tem raiva de você porque você existe. Só pelo fato de você existir, já gera raiva no diabo, ele já fica pé da vida, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para substituí-lo, porque ele caiu, ele era adorador por excelência, ele perdeu o seu posto de adorador, e Deus disse, eu vou fazer milhares e milhares de adoradores na face da terra, e Deus até hoje, ele não procura adoração, ele procura quem que ele procura? Adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Tem adoradores aqui? Como você adora, pastor? Quando canta? Também. Mas eu adoro quando eu abraço meu irmão. Eu adoro quando eu sento para um bate-papo, para jogar conversa fora com meus irmãos, para amar meus irmãos, para ter amizade com os meus irmãos. Eu adoro a Deus em todo o tempo. Tem várias formas de adorar a Deus. Adoro quando eu oro, quando eu canto, quando eu rodopio num pé só, quando eu danço no espírito, quando eu falo língua estranha. Mas também eu adoro quando eu falo na minha própria língua, mas eu falo uma pessoa simples, normal, como um verdadeiro cristão nos ambientes onde eu estou. Eu atraio o céu para a terra. Fecha teus olhos.
Como Deus mudou a história. Eu tinha muita coisa para falar aqui. Quem sabe domingo que vem eu dou sequência aqui para concluir alguns pontos que eu queria pontuar aqui sobre essa multiplicação. Mas o que Deus tinha para nós era isso hoje. Talvez não está acontecendo multiplicação na tua vida, talvez porque você não está seguindo a direção que você recebeu. Irmão, preste atenção mais uma vez, tá? Mais uma vez. Quando Deus falou para Noé que ia mandar o dilúvio, Deus não ficou todo dia falando com Noé. E Noé não ficou todo dia buscando confirmação. Deus falou, diz assim: Noé, constrói uma arca, está aqui o desenho, assim, assim, está aqui o modelo, faz isso, faz aquilo. E tchau, foi embora. Bye, bye, estou indo. Noé ficou com o rascunho. E ele e o filho dele começaram a trabalhar. Uns dizem que ele demorou 100 anos. Outros um pouco mais, não sei, mas enfim, que seja 100 anos que ele demorou para construir. 100 anos, cortando madeira, talvez a Clabin se inspirou neles, com madeira, plantação de madeira, cortar madeira. Corta madeira daqui, corta madeira de lá, arrasta para cá, e trabalha, e não ficou buscando confirmação. Tem gente que recebe a mensagem de Deus, irmão, e fica buscando confirmação todo dia. Busca a confirmação aqui, busca a confirmação ali, e peço, Deus confirma, se é isso mesmo, confirma. Deus já falou, meu irmão, espera agora o processo. Tem coisa que Deus falou para mim, irmãos, há 30 anos atrás. O Felipe agora, essa semana, completou 30 anos. Eu esperei 30 anos para comemorar o aniversário do meu filho, casado já com meu neto, uma família maravilhosa, e eu, muitas vezes, eu dizia assim: esse menino não vai sobreviver, não vai dar o que presta, porque está se criando num ambiente que está tóxico. E era na igreja, mas era como um ambiente de pessoas tóxicas. E não deu errado, irmão, deu tudo certo, graças a Deus. Não é perfeito, mas está aí. E tem promessa que Deus me fez, irmãos, há 30 anos, há mais de 30 anos. Mas a promessa está aqui. Às vezes eu digo assim: Deus não cumpriu a promessa lá ainda. E talvez, muitas vezes, eu diga muitas coisas que eu olho e digo assim: não cumpriu por minha falha. Não que o Senhor não cumpriu, porque não pôde cumprir. É porque eu não segui a instrução. Tem coisa, irmão, que Deus não fez na minha vida porque eu peguei caminho errado. Tem coisa, desgraça que aconteceu no meu casamento, na minha família, porque eu parei no trevo, Telêmaco Borba, Pato Branco. E eu disse assim: Pato Branco, a proposta é melhor. Telêmaco Borba não tem esperança. Telêmaco Borba não tem proposta nenhuma. Telêmaco Borba não tem expectativa nenhuma. Pato Branco tem muitas expectativas e muitas promessas. Então eu sigo para cá. Mas Deus já tinha falado no meu coração, já tinha sentido que o caminho era para cá. E por causa que eu peguei caminho errado, teve um desvio e quase perdi a minha família. Quase que eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu genro que está aqui. Não é tão bonito. Não sei o que a Jéssica viu nesse cara, mas é o que Deus preparou, fazer o quê? Alessandra que está aqui, menina linda, maravilhosa, perfeita. Meus netinhos aqui, maior presente que Deus podia dar para a gente. Depois, deu os filhos, depois os presentes. Eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Tem falta de alguma coisa na sua casa, pastor? Tem muita falta. Mas eu não olho para a falta, eu olho para aquilo que eu tenho. Não olho para a parte vazia da garrafa, eu olho para aquilo que eu já tenho. E eu digo assim que eu quero viver esses dias. Tem dias que eles vão lá em casa, a gente só come feijão, arroz, uma carninha lá, de qualquer jeito, não é, Alessandra? Uma quireirinha lá. A gente é feliz ao redor da mesa, brinca, dá risada. Tem dias que é um churrasquinho, tem dias que não é. E aí por aí vai. E a gente é feliz. O diabo quase me roubou isso, porque eu parei no trevo e peguei a direção errada. Eu quero dizer essa palavra para pessoas que estão aqui dentro dessa igreja. E pessoas que estão me assistindo em casa agora, que o Espírito Santo testifica no meu coração, que tem pessoas me assistindo, que precisam ouvir esta palavra.
enquanto você não voltar no trevo, aonde você não devia ter pegado o caminho errado, vai continuar dando errado para você. Você vai ter que voltar no trevo que você parou e que você tomou rumo errado na tua vida, diz o Espírito Santo, e você vai ter que pegar o caminho da casa de volta. Como filho pródigo, mas é vergonhoso, não tem problema, o pai está aqui para te abraçar de novo, o pai está aqui para te acolher de novo, aleluia. Não estou falando isso aqui, irmão, por emoção, estou falando isso aqui por direção do Espírito Santo. Fecha teus olhos aí, aleluia. Talvez muitas coisas se perdem na nossa vida porque nós pegamos o caminho errado. Mas hoje Deus quer nos reposicionar de novo. Comece a adorar o Senhor aí. Aleluia. Eu sinto uma presença de Deus tão forte no meu coração. Um toque do Espírito muito forte no meu coração. Enquanto Deus não disser assim, saia, pare, eu não vou parar, não vou sair da direção que Ele tem colocado. Ele tem gerado um sonho, um desejo muito grande de cuidar de pessoas. Não cuidar só espiritualmente, mas cuidar também da saúde das pessoas. Saúde emocional, saúde física. Eu estou fazendo investimento, irmão, todos os dias na minha vida, porque eu disse assim, Deus, assim como o Senhor tem feito em algumas pessoas, eu quero que o Senhor faça em outras também, cure as emoções dessa gente. E eu não estou fazendo isso porque eu quero, eu tenho fazendo isso porque é um chamado, e eu tenho entendido o chamado que Deus tem feito. E enquanto Deus não disser assim, tome outro rumo, pare, eu não vou parar. Porque a maior alegria é você ver Deus transformando pessoas, é Deus mudando a história das pessoas, é Deus mudando o comportamento das pessoas, e as pessoas dizendo assim, ó, eu estava assim e agora estou assim, eu era triste e agora não sou mais, eu era uma pessoa depressiva e agora não sou mais, eu era uma pessoa que não acreditava em mim, mas agora eu acredito no meu potencial. Então eu digo assim, valeu a pena, glória a Deus. Aleluia. Faça alguma coisa por alguém. Primeiro faça por você e depois faça por alguém. E vai haver multiplicação na tua sabedoria. Aleluia. Às vezes eu sento para atender pessoas que estão com uma demanda de um problema, que eu digo assim, Deus, o que fazer? Mas quando começa a abrir a boca, irmão, até eu me surpreendo depois. Eu digo, Deus, da onde que saiu isso, Deus? Da onde que saiu esta palavra de sabedoria para ajudar esta pessoa? Só pode ser do teu Espírito, Senhor. E eu só posso glorificar esse Deus, irmão. Dá o primeiro passo que Deus vai usar você. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa fluir, deixa o rio fluir na tua vida. Oh, aleluia! Há uma nuvem de glória sobre esse ambiente nessa noite, porque a palavra de Deus tem sido pregada nesse ambiente, e é a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que liberta. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Meu Deus, deixa a água descer, deixa o rio fluir, deixa a presença, deixa a chuva cair no teu deserto, essa terra seca, deixa a chuva cair nesse deserto, nessa terra seca, descer, deixa a chuva molhar, essa terra seca que não produz, vai chover nessa terra seca. E vai começar a produzir frutos. Vai começar a produzir fruto nesta terra seca. Eu creio, eu já vejo como Eliseu viu a casa da mulher próspera. Eu posso ver também desertos sendo inundados pelo rio de Deus, pela chuva de Deus sobre esse deserto de terra seca, em nome do Senhor Jesus.
Onde era para ser o funeral, onde era para ser o luto, vai haver festa, porque Deus está entrando com providência hoje, na tua vida, na tua casa, em o nome do Senhor Jesus. No teu casamento, na tua empresa que estava para falir, Deus vai entrar com providência, vai multiplicar, vai mandar clientes, vai fazer milagre, porque Ele é Deus, é o Deus que faz. Palavras repetidas, Senhor, a minha oração se tornou. Toca-nos, Senhor, com tuas mãos poderosas. Toca nas mãos desse homem, nas mãos dessa mulher. Toca, Senhor, agora com fogo. Toca com fogo, Senhor. Toca com fogo, Jesus. Toca com fogo, Jesus. Já não passa de aonde era para ter a vergonha, os filhos ser escravos, a mulher abandonada, sozinha, largada, deixada para trás, sofrer a dor da perda dos filhos. Houve festa, houve multiplicação. Assim agora, Pai, para esta família, para esta casa, para este homem, para esta mulher, eu profetizo nessa noite esta palavra, Deus. Em nome de Jesus, o diabo não vai roubar, ele não vai roubar, não vai tirar a vida, não vai roubar os bens, não vai roubar a esposa, não vai roubar o esposo, não vai roubar os filhos, em nome de Jesus, porque agora, Senhor, a tua presença vem, a tua presença vem. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Toca o Senhor com fogo. Toca o Senhor com fogo. Toca o Senhor com tuas mãos de poder nessa noite, para trazer cura. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, faz um rio fluir nesse deserto, Pai. Faz um rio fluir nesse deserto de terra seca. Ah, meu Deus, Tu és um Deus da multiplicação. Tu és um Deus que multiplica. Assim como o Senhor multiplicou os vasos, multiplicou o azeite naqueles vasos, Senhor. Eu oro por uma multiplicação agora, Senhor, talvez nas finanças dessa pessoa. Talvez, Senhor, na vida espiritual, uma multiplicação do amor. Está faltando amor nesse casamento, está faltando amor nessa família. Multiplica esse amor. Multiplica, Senhor, multiplica agora. Traz multiplicação nesse ambiente, tanto na parte física quanto na espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Recebe, igreja, recebe esta palavra aí. Aleluia. Se você abrir o teu coração e receber, eu sei que vai ter resultados positivos. Nada melhor que meu Deus. Aleluia. Torna luto em nome de Jesus. festa. Faça, Jesus, com tuas mãos ensanguentadas. Desata os nós que o diabo deu, Senhor. Desata os nós que o diabo deu. Desamarra, Senhor, essas amarras, essas correntes que prendem, solta as ataduras agora, e que desça unção, em nome de Jesus. Aonde há doença, que haja cura agora. Entra com a cura, entra com o poder da cura, Jesus. Toca dos pés à cabeça, incendeia esse corpo doente agora. Incendeia esse corpo doente agora com fogo. E queima essa doença, queima essa enfermidade pela raiz. Há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Nada melhor, não há nada. Aleluia. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza em cinza. O Senhor pode fazer. Recebe a presença do Santo verdadeiro nessa noite. Sepulcro.
nome de Faz de Jesus. ossos soldados. Os grilhões da morte se quebram nessa noite. Faz do mar Os grilhões do caminho. inferno se quebram nessa noite. O Senhor E a presença de Deus vem sobre a tua casa, vem sobre a tua vida. O Senhor pode fazer. Não há nada. Obrigado, Espírito Santo. Nada melhor. Obrigado, meu Deus. Não há nada. Aleluia. Nada melhor. Não há nada. Oh, Espírito Santo. Nada melhor que meu Deus. Vem, Espírito Santo, toma, Senhor, esta casa, Senhor. Talvez o milagre, Deus, que o Senhor quer fazer nesta família seja no secreto, seja quando eles começarem a fechar a porta da sua casa e assentar ao redor da mesa e começar, Senhor, a fazer um alinhamento. Talvez está faltando fazer um alinhamento. Você sentar lá dentro da tua casa, só você e tua família, e dizer: Deus, está aqui os vasos, porém está vazio. Agora vamos colocar os pingos em cima dos is e vamos organizar. Vamos organizar essa casa. Vamos organizar esse salário que nós recebemos. Vamos organizar nossas finanças. Vamos organizar o nosso comportamento aqui dentro. Vamos organizar. E aí você vai sair depois e vai dizer assim: uau, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena nós alinhar o que estava desalinhado. Nós colocar em ordem as peças que estavam fora do lugar. Talvez o esposo vai precisar chegar para a esposa e dizer assim: bem, fala para mim aonde eu preciso mudar. E daí quando a esposa começa a falar e começa assim: meu bem, você precisa parar de fazer isso, 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 e a lista está grande ainda, isso, isso, e mais isso, e mais isso. Eles assim: para, eu só faço isso porque você é assim, 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 assim. Não, fica quietinho, baixa a cabeça agora. Agora é hora dela falar. Às vezes vai ser a hora do esposo assim: meu amor, meu amor, tá assim, ó. Você precisa parar com isso, 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 isso e isso. Geralmente as mulheres erram menos do que os homens, né? A lista de erro das mulheres é bem menor. Vamos aliviar um pouquinho aqui, né, para o lado das mulheres. Sabe? E às vezes, pai, você vai ter que parar para ouvir o teu filho dizer: pai, para com isso. Poxa vida, pai. Olha o que você está fazendo, papai. Deus quer alinhar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Às vezes o papai, a mamãe vai ter que sentar para ouvir o filho. E às vezes o filhinho topetudo, né? Se achando bambambam da boca, que já sabe tudo. O papai e a mamãe não sabem nem ler direito. Ele já é formado, já sabe tudo. Baixa, Cristinha, ouça o papai e a mamãe. Volta para casinha. Aí Deus vai começar a fazer milagre. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? É assim que funciona. Erro não tem só de um jeito, só de um lado. É uma via de mãos dupla. E todo dia a gente erra. Agora, se nós querer somar quem erra mais e quem erra menos, vai ficar perdido no caminho somando, fazendo matemática. Então tem que baixar a crista. E nem sempre, pai, você acerta com teus filhos, não. Mas pastor, ele é pequenininho ainda. Ouça aí que você tem que ouvir. Sabe, quando você for... Deixa eu dar um conselho para você aqui, como teu amigo e teu pastor. Quando você for chamar a atenção do teu filho,
desce na altura dele. Fica na altura do teu filho e fala com ele, corrige ele na altura dele. Porque se você corrigir aqui, olha o Tutui aqui, ó, ele me vê um monstro, um gigante perto dele. Olha o tamanho da minha mão e a mãozinha dele. Tem que descer na altura dele e dizer, filhinho, é por aqui o caminho. Eu até hoje, eu falo, confesso até hoje, acho que eu já estou ficando velho, né? E depois que a gente fica avô, a gente fica meio bobo, meio diferente. Até hoje eu falo para meus filhos assim, cara, eu me arrependo de muitas vezes que eu surrei vocês. E eu sei, e eles nunca apanharam de mim, sem saber porque estavam apanhando. Nunca dei uma cintada, nunca dei um peteleco neles lá. Peteleco eu nunca dei tapa e nunca dei puxão de cabelo e puxão de orelha dos meus filhos. Sempre quando eles iam apanhar, eles sabiam porque estavam apanhando. E mesmo assim hoje, eu olho para mim assim, puxa vida, como eu fui covarde, né? Bati nos meus filhos, coitadinho, tão pequenininho. Um mãozão desse aqui, pegar uma cinta e bater com uma varinha. E eles dizem que está tudo bem, papai, que não tem nada a ver, que está tudo certo. Foi bom que apanharam porque se tornaram as pessoas que são. Mas eu ainda tenho esse sentimento comigo. Não judie, não maltrate o presente que Deus te deu, a herança que Deus te deu. Ame-os, gaste tempo. O Giovanni falou para nós aqui, aprendemos com esse menininho aqui, ó, de boné. E eu me sinto orgulhoso, gente, quando eu pastor, já estou 30 e poucos anos de pastor. Pastor Dono está 50 e poucos anos, né, pastor? Está aí 50 e poucos anos na caminhada, é isso, né? Sentou aqui terça-feira para ouvir quem? O Giovanni. Mas quem é o Giovanni? Um menino perto da gente. Mas aprendemos com ele, não é verdade? Aprendemos com o Ronaldo, que a outra terça passada trouxe aqui para a gente, que chegou recente. E você? Já sabe tudo? Não precisa mais aprender? Não, tem que sentar para aprender, meu irmão. E às vezes vai doer. A gente se torce na cadeira. Às vezes aqui, o Giovanni falando aqui, fica me torcendo na cadeira assim, vou mandar esse pé calar a boca, hein? Eu sou pastor dele. Está falando umas coisas que está pegando de mim? Me deu vontade, Giovanni. Não, brincadeira, mas é verdade, gente. Vai doer. Ninguém é tão sábio que não precise parar para aprender. E ninguém é tão ignorante que não possa aprender também alguma coisa. Amém? Ouça, pai, principalmente você, pai, ouça mais os teus filhos. Faça uma mudança de olhar. Como que você está olhando para esses meninos, essas meninas, essas crianças? Como? Ele é o presente, é a herança que Deus deu para você. Gaste tempo com ele. Falei para o Felipe outro dia, porque todo dia eu mando mensagem, perguntando como é que estão, como é que passaram a noite. Disse assim, pai, o Arthur acordou 6 horas da manhã, não deixou mais ninguém dormir. Até a Alessandra teve que levantar. E conversa daqui, brinca de lá. Eu disse, filho, aproveite. Aproveite esses dias frios que eles estão acordando 6 horas da manhã e desfrute com ele, porque vai passar rapidinho. Tenho saudade das vezes que eles levantavam escondido para querer fazer bagunça, cedinho, frio, e eu tenho saudade. Hoje eu queria que eles estivessem, não estão mais, cresceu. Ame a sua família. Pague o preço, invista, faça investimento. Faça investimento não só em dinheiro, não só em presente, não só em coisas. Faça investimento, irmão, com amor, com carinho, com agrado, com carícia, com palavras, com oração, com jejum. Sente para ler a Bíblia, para ensinar, como o pastor Doni falou aqui, sacerdote da direção, da norte, da destino. Amém? Esposo, ouça mais sua esposa. Dá raiva na gente, não é verdade? Quando as esposas estão certas, não é verdade? Os homens, confessa aí. Dá raiva ou não dá? Quando elas estão mais certas do que a gente.
Não, está errada. A gente fica assim, puxa, de novo você está certa? É, de novo, é. É, a gente fica com raiva. Puxa vida, você está aí. Eu sou o marido, eu sou o homem, sou o sacerdote. Mas a gente erra, a gente é bobão. Por que a gente é bobão? O homem olha só aqui, ó, só na direção, tá vendo só o que está ali. A mulher é o radarzinho, né? Ela capta tudo, ela vem aqui, ela lembra, capaz dela chegar em casa e saber a cor de toda a roupa que as mulheres estavam aqui na igreja. Não que ela é reparadeira, ela é uma pessoa que tem uma percepção diferente do homem. Quantas vezes quebramos a cara por não ouvir? A esposa também. Nem sempre você está certa, nem sempre porque você tem esse radarzinho aí, você está sempre certa. No final, irmão, ninguém está certo e ninguém está errado. Depende do ponto de vista, depende do olhar. Tem coisa que eu olho e eu acho que é um absurdo, mas para outra pessoa está certo, e está certo, para ela está certo, está feliz daquele jeito, está tudo certo. Amém? Então é assim, gente. Vamos parar com picuinhas daqui, picuinhas dali, briguinhas daqui, briguinhas de lá. Porque o meu café ficou melhor do que o teu, porque o teu café fica mais ruim, porque não sei o quê, porque você... Cara, para. Não perca tempo com ranzinza. Não perca tempo com coisinhas pequenas. Vamos aproveitar o tempo que nos resta. E vamos amar mais. Vamos viver em paz. Amém? Agora eu estou usando o cajado de pastor aqui, gente. Isso aqui é para apacentar, tá? Tem pessoas que não se falam, irmão, há 30 anos, há 20 anos. Ah, mas por quê? Ah, porque o fulano lá um dia me ofendeu. Mas o que ele te fez? Te deu um tapa na cara, cuspiu no seu rosto, deu um tiro, deu uma facada? Não. É porque na festinha do final de ano, festinha do aniversário, ele falou isso. E daí eu estou há 30 anos, 50 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, sei lá quanto tempo, carregando esse ódio no meu coração. Vai te levar aonde? Enquanto carrega o mal, o bem não pode entrar. Dê saída para o mal e o bem vai entrar e vai fazer morada, e o deserto de terra seca vai voltar a fluir. Esse louvor que cantaram aqui agora me fez eu voltar lá no Rio Alegre. Quando eu voltei do encontro com Deus, estamos cantando justamente esse hino. E a pastora Marli orou por mim, e a oração que ela orava, ela dizia: faça esse deserto de terra seca se tornar um rio de águas puras. E se tornou, está se tornando pelo menos. E verdadeiramente era um deserto, irmão, de terra seca, terra ruim, nada mais produzia. E Jesus mudou a história. Amém? Fica esta palavra aí, gente, para nós repensar um pouquinho essa semana, tá? Amém? Quem sabe você vai chegar do culto em casa, e antes de a tua esposa fazer a janta, vocês vão sentar lá e vão acertar o que está errado. Pedir perdão para tua esposa, né? Pedir perdão para o teu esposo. Aí terça-feira tu vai vir aqui e vai dizer assim: pastor, show de bola, hein? Houve uma mudança lá de domingo para cá, porque eu pedi perdão, eu me humilhei, eu me ajoelhei. Meus filhos oraram por mim. Quantas e quantas vezes eu ajoelhei para os meus filhos orar por mim, porque eu estava saindo da linha. É assim que a gente vai. Amém? Terça-feira eu espero você, homem, aqui, sacerdote.